Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Graça e a paz. Pode se assentar. Estamos muito felizes com você aqui nesta noite. E eu creio que hoje Deus tem algo tremendo, algo poderoso do coração dele para o nosso coração. E é uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. No meio disso tudo, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que não se limita em nada para trazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para o nosso coração. O tema dessa ministração desta noite é: ainda dá tempo. Repita comigo assim: ainda dá tempo. Fuja para os montes. Você tem coragem de falar isso? Fuja para os montes. Quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 19, versículo 17. O livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Se você quiser, se você trouxe sua Bíblia aí, quiser deixar ela aberta aí, em Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ficar só em Gênesis 19. E se você não trouxe, quiser acompanhar, nós vamos estar projetando, tem também os versículos aí. Hoje nós vamos usar vários textos bíblicos e eu quero que você, querido, mergulhe comigo nessa mensagem. Eu quero que você penetre nela, que o Espírito Santo ministre a sua vida. Não fique alheio àquilo que Deus tem, porque ainda dá tempo. Estou falando como profeta do Senhor sobre a sua vida aqui. Ainda dá tempo. Fuja para os montes. Gênesis capítulo 19, versículos 17, diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou para os montes. Eu não sei qual é da tua versão. Fuja para as montanhas, para os montes. Fuja para as montanhas ou para os montes, ou você será morto. Amém? Nós já oramos, já clamamos, e eu creio que hoje Deus tem algo reservado para nós nesta noite. Cada dia é uma porção da palavra de Deus, cada dia é um ensino da palavra do Senhor. E esse texto é um texto muito interessante. Vou repetir: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, e não olhe para trás, e não pare em nenhum lugar da planície, e fuja para as montanhas, para os montes, ou será morto. Observando esse tema, e o tema da mensagem é esse. Dá para pôr o tema de novo, João? O tema da mensagem é: ainda dá tempo. Bate no seu peito e fala assim: ainda dá tempo. Fuja para os montes. E observando esse texto aqui, lendo a Bíblia, vemos que Ló era um homem justo e habitava e vivia numa cidade pecadora. Talvez numa situação muito parecida com os cristãos da atualidade, conosco. Vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos escolhidos por Deus, mas moramos em lugares cheios de pecado. Talvez você não concorde com isso, mas se observarmos, nós vivemos em cidades que são as novas Sodomas e Gomorras do século 21. Que Deus tenha misericórdia. Fala comigo assim: que Deus tenha misericórdia. E assim como Ló morava em Sodoma e Gomorra, e ele vivia essa angústia, e dá para notar que ele ainda conservava muitos valores de Deus, mesmo morando lá, mesmo estando dentro de uma cidade pecadora, mesmo estando dentro de uma cidade terrível. Em Gênesis capítulo 19, versículo 1, começa essa história aí. É uma história. A Bíblia mostra o que aconteceu, contando a história de Ló, até chegar quando ele tem que fugir para o monte. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Gênesis 19, 1 diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Está sendo colocado aí para você acompanhar. Eu quero que você acompanhe a palavra do Senhor nesta noite. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. É isso que está escrito aí? A porta da cidade.
Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, e prostrou-se com o rosto em terra. Querido, mas eu quero que você entenda algo interessante aqui, porque na entrada da cidade ficavam os juízes naquela época. Quem ficava na porta da cidade? Eu vou perguntar de novo, vocês fazem de conta que entenderam. Quem ficava na porta da cidade? Os juízes. Os juízes ficavam na porta da cidade. Então onde ficavam os juízes? Nas entradas da cidade. E onde Ló estava? Estava na entrada da cidade. De alguma forma ele mantinha esse sentimento. E vieram 2 anjos a Sodoma. E Ló estava sentado à entrada da cidade como juiz. E quando ele levantou, quando ele viu, ele vai ao seu encontro desses anjos, lança o seu rosto em terra. E ainda lá em Gênesis capítulo 19, versículo 9, a parte A, fala assim: saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Até as pessoas da cidade reconheciam, esse homem está sendo um juiz do nosso meio. Olha só, Ló tinha tomado essa atitude, ele agia como um juiz. Muitas vezes nós estamos dentro da cidade, nós estamos só apontando o dedo para os outros. Ló estava lá dentro de Sodoma julgando a todo mundo. Como que ele estava? Julgando todo mundo. Como que Ló estava? Julgando todo mundo. Ele estava dentro de Sodoma e julgando. Toda hora criticando um, toda hora acusando o outro, toda hora apontando o erro do outro. Era assim que Ló estava. E quando a gente lê esse texto, a gente não tem esse entendimento. Mas Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, fala o seguinte: Jesus fala assim: não julguem, para que vocês também não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Deus não nos colocou para julgar ninguém. Não, de uma absoluta. Ainda que estejamos morando em Sodoma e Gomorra, Deus não colocou para nós julgarmos ninguém. O Senhor fala: não julgueis. Quem somos nós para julgarmos alguém? E o texto continua em Mateus capítulo 7, do 3 ao 5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? É isso que está escrito aí? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tem uma viga no seu? Hipócrita! Tira a primeira viga do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Deus está dizendo assim: eu não te coloquei para julgar ninguém. Aliás, quando Jesus veio, ele diz: eu não vim julgar, eu vim para salvar. Uau, que diferente. Nós não estamos na cidade para julgar ninguém. Nós não estamos no lugar que Deus nos colocou para ser juiz de ninguém. Nós não estamos na cidade, querido, para criticar ninguém. Mas nós estamos na mesma missão daquele que é o nosso Senhor, na mesma missão do nosso Rei, na mesma missão daquele que tem que ser o nosso exemplo. Apesar de Ló agir como juiz, a Bíblia diz também, mostra claramente que ele era um grande anfitrião. Ele era um grande anfitrião. A Bíblia diz que ele recebeu aqueles 2 homens, prostrando-se em terra, e ele se apresentou como um servo disposto a lavar os pés. Olha o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 19, tudo agora Gênesis 19, do 2 ao 5. E disse: meus senhores, ele se encontra com os 2 anjos lá, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam a entrar na sua casa. Onde eles queriam passar a noite? Na praça. E Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando
todos os homens da toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Digam comigo assim: misericórdia. Olha só o texto da palavra de Deus. É aqui que começa uma história de terror. Luiz, um toque de terror. O negócio é assim, ao vivo é assim. Aqui começa uma história de terror. Querido, parece trilha sonora de filme de terror. Começa assim, essa história começa assim. Os homens na porta da casa de Ló dizendo: manda para fora esses dois homens aí, que nós vamos estuprar eles. Pastor, está escrito na Bíblia? Claro, só vivo aí. Manda para fora eles aí, que nós vamos abusar deles. Nós vamos acabar com tudo. Onde estão esses homens? Nós queremos eles aqui fora. Gente, a Bíblia diz: todos os homens da cidade. Quantos homens? Todos velhinhos. Os velhinhos ali, os velhinhos queriam estuprar. Garotinho está ali também. Manda logo eles para fora aí. Você está imaginando a cena? Por isso que eu quero que você mergulhe comigo nesse texto. A Bíblia diz que desde o homem mais velho até o mais moço, mais jovem, e esse filme de terror rolando aí, essa cena de terror acontecendo onde? Na porta de Ló. O terror chegou. E eu fico assustado, porque não diz que foi um grupo de homens, mas todos os homens. E a Bíblia literalmente é a palavra de Deus. Quantos homens? Todos os homens. Eu posso dizer uma coisa para você: nossas cidades estão atoladas em pecado. Nossas cidades estão atoladas na lama. Não é uma pessoa, são todos. E a Bíblia diz que esse clima de terror na porta de Ló, e essa era a situação que ele estava vivendo, e a reação de Ló, nesse momento, para mim aí, é a mais assustadora de todas. Ló tem uma reação que me surpreende. Gênesis 19, do 6 ao 8. Olha o que a Bíblia fala, contando nesse texto aí. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, estou lendo o texto, e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Pô, ele começou bem, não começou? Não façam essa perversidade, ele começou bem. Mas olha o versículo 8, olha o filme de terror aí. Olha, eu tenho 2 filhas que são virgens. Olha o filme de terror. Ele começa bem. Vou trazê-las para cá para que vocês fiquem com elas e façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada com esses homens aqui, pois que eles se acham debaixo da proteção do meu teto. Queridos, olhando esse texto que eu pergunto para vocês, ele estava disposto a entregar suas 2 filhas virgens para uma cidade de estupradores, não é isso? Que pai entregaria suas 2 filhas virgens para uma cidade de estupradores? Qual é o pai que faria isso? Mas ele diz: não, leve minhas 2 filhas virgens. Meu Deus, Ló, você quer resolver a situação de uma maneira drástica? Lendo esse texto, dá para falar isso para ele. Entrega você, se entrega você, não as meninas, não é? O que o pai tinha que dizer? Só vai tocar nas meninas acima do meu cadáver. Só vai tocar nelas depois que eu morrer. Essa seria uma reação normal, não é? Mas não foi assim com Ló. Ele estava disposto a entregar as suas 2 filhas virgens para proteger os seus hóspedes que chegaram. Querido, e a coisa ficou feia. No versículo 9, diz assim: saia da frente. Gritaram e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Olha o filme de terror rolando aí. Olha o filme, sai da frente, esse homem chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser juiz. Faremos a vocês pior do que a eles, falaram para ele. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta.
foram para arrombar a porta. Então quer dizer que além de estupradores, eram o quê? Arrombadores também. Olha que povo. Além de estupradores, eram arrombadores. É gente que não respeita a propriedade alheia. A nossa sociedade está vivendo uma perversidade tão grande, uma destruição tão grande, uma desgraça tão grande que ninguém tem mais limite. Não estão só estuprando, não estão só na pornografia, não estão só nas drogas, não estão só na corrupção, não estão só na mentira, não estão só na imoralidade, mas estão arrombando todas as portas. Sabe o que isso quer dizer? Estão destruindo os limites. Mas graças a Deus que chegaram os nossos heróis. Aí o versículo 10. Ah, pastor, estava ruim o filme terror. Aí no versículo 10 muda. Os heróis chegaram lá. Os anjos chegaram lá. Capítulo 19, versículo 10 a 11. Nisso, os dois visitantes agarraram a Ló. Puxaram ele para dentro. Olha só. E fecharam a porta. E depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, da maneira que não conseguiam encontrar a porta. Amém? Será que enfim melhorou, pastor, alguma coisa boa aí nesse texto? Agora muda a história. Os anjos chegam e muda a história. Muda de filme de terror para filme de ação. Filme de ação agora. Vamos ver. Foi boa essa. Foi boa. Mudou. De filme de terror foi para um filme de ação ali. Agora chegaram aí. Vou usar o fundo musical. Chegaram os super-heróis. Os dois anjos estão ali. Chegaram os seres alados ali. E é interessante que eles usam o poder da camuflagem. Foi ou não foi? Diz a Bíblia que eles esconderam a porta, querido. Olha que coisa aí. Todos os homens, todos procuravam a porta e não... parece que eles não achavam. Parece que eles falaram assim, camuflar, tchau, ativar, e ativou. Não sei como é que foi isso. Até hoje não sei. Talvez lá na glória eu vou perguntar, por que vocês aprontou aí? O que você ativou? Ativou camuflar aí, né? Agora eu te pergunto, como pode uma cidade inteira não acertar a porta? Não achava a porta. Não achava a porta porque os super-heróis estavam lá. Fizeram a camuflagem toda. Os anjos de Deus que haviam sido enviados. E a Bíblia afirma isso no versículo 12, 12 e 13. 12 e 13. Os dois homens perguntaram a Ló. Olha só que os dois homens perguntaram a Ló. Você tem mais alguém na cidade? Você tem genros, filhos, filhas? Ou qualquer outro parente? Qualquer um? Tire-os daqui, porque estamos aqui para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para que Deus enviou? Para quê? Como é que está o texto? É o restinho. Para quê? Destruir a cidade. Ouça bem o que Deus está dizendo aqui. Querido, isso é coisa séria. Existia um decreto de morte para a cidade. Existia um decreto de morte para a cidade que nós estamos morando. E os anjos estavam dizendo que o decreto de morte está sobre toda a cidade pecadora. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, Ló fala para eles que a cidade que eles moram tem um decreto de morte. E no versículo 14, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com as suas filhas. Mas a Bíblia fala que já chamavam eles de genros. Já estava tudo acertado. E aquele que chegava no domingo, na hora do almoço, para comer o churrasco já na casa do sogro. Só pode ser, a Bíblia vai falar com os genros, os quais iam casar com suas filhas. E disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Uau! Pensaram que ele estava brincando. Parece que virou filme de comédia agora, de terror passando para comédia. Só pode ser, preste atenção.
Ló diz assim: Deus vai destruir a cidade. E sabe qual a reação do pessoal? Ria dele. Velho, ficou gaga. Fica lá na porta da cidade, lá, ó, né? Essa piada é boa. Vai destruir a cidade? Dá uma risada, essa piada é boa. Aí fala, pô, você ouviu essa piada? Essa é boa. Conta outra aí, Ló. Conta outra. Você veio à igreja nessa noite e Deus está dizendo: está chegando a hora. Está chegando ao fim. Eu vou voltar. Eu vou acabar com tudo. Vai destruir tudo, querido. E isso não é piada. Isso é sério. Esse é o tema dessa mensagem dessa noite. Ainda dá tempo. Fuja para os montes. Você achar que é mentira, que é filme de comédia, é uma mentira do diabo. Gênesis capítulo 19, versículo 15. E ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leva daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Há um castigo sobre a cidade. E Deus mandou dizer para você, Ló, que pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Há um juízo sobre a cidade. Há um juízo sobre os lugares que nós estamos. Há um juízo sobre os lugares onde estamos, porque tem sido uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Há um juízo sobre as nossas cidades, sobre a nossa nação. Há um juízo sobre esse mundo. Se há um tempo que parece com Sodoma e Gomorra, é o nosso tempo. É o tempo que nós estamos vivendo. E Deus tem falado, tem consequências. Tem consequências e são sérias. E os anjos queriam salvar a Ló e a família dele. Porque a preocupação de Deus sempre foi com a família. Interessante que os anjos falam assim: quem que você tem aí? Você tem algum parente, genro? Quem que você tem? A preocupação de Deus, querido, sempre foi com a família. Por isso que os anjos chegaram e falaram: vai lá, fala com os seus futuros genros. Porque Deus queria salvar a família inteira. E Deus continua querendo salvar toda a nossa família. Mas a Bíblia diz que Ló se demorou. Repita comigo assim: demorou. O que ele fez? Demorou. Versículos 16 e 17. Tendo ele hesitado, ou demorado na outra versão, que eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, falei hesitado, mas na mais comum ao meio daí fala, tendo ele demorado, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também sua mulher e suas 2 filhas, e tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não olhe para lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, fuja para os montes, ou você será morto. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você crê em palavra profética, querido, você pega, se não se desvia para pegar na pessoa de trás aí. Nesse culto, Deus está pegando as pessoas pela mão para levar para o monte. Deus te trouxe aqui para te pegar pela mão e levar você para o monte. Deus viu que tem gente demorando demais. Tem gente demorando demais. Deus viu que já tem gente se afundando. Deus viu que já tem gente no meio da destruição. E Deus resolveu vir e pegar pela mão. Diz a Bíblia, sendo o Senhor misericordioso, porque Ele nos ama, os tiraram e puseram fora da cidade. Querido, Deus quer nos tirar e nos livrar de muita coisa, muita coisa. E o versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície,
fuja para as montanhas, ou fuja para os montes, ou será morto. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? A única maneira de nós não fazermos parte desses zumbis espirituais, mortos espirituais. Zumbi, aquele teve uma época que eu não aguentava mais assistir televisão, só que esse filme de zumbi, coisa boba aquilo. Porque o sujeito está vivo, mas por dentro está morto. Por fora está vivo, mas por dentro está morto. E a única maneira de você não ser um zumbi espiritual, um morto-vivo, é fugindo para o monte. Qual a maneira de você não ser um zumbi? Fugindo para o monte. Fugindo para o monte. Indo para o relacionamento com Deus. Afastando-se do mal. Aproximando-se do bem. E buscando a Deus com intensidade. O monte é livramento. O monte é salvação. Mas é interessante porque a Bíblia diz: livra-te. Livra-te. Interessante isso. Ele está dizendo, sabe o quê? Quem vai se livrar é você. Estou avisando você. Quem vai se livrar é você. Os anjos conseguiram colocar Ló ali do lado de fora da cidade. E falaram: agora é você, Ló, que tem que se livrar. É isso que os anjos falaram. Tiraram eles do lugar da destruição. Falaram: agora, Ló, agora é você. Agora é você que tem que se livrar. Repita comigo assim: responsabilidade pessoal. É isso que ele está falando para Ló. Por isso que a Bíblia diz: livra-te, fuja por amor à vida. Fuja por amor à vida. É você que decide livrar-se e salvar a sua própria vida. E as instruções são muito claras. Por favor, preste atenção nisso. As instruções diziam só duas coisas. Quais que eram as duas coisas? Não olhe para trás. Está dizendo assim: você vai fugir para o monte. E não olhe para trás. Ló, não olhe para trás. Você está indo para o monte, Ló. Você está indo para o monte. Mas não olhe para trás. E diz ainda: não pare, Ló. Não pare. Porque monte não é um destino, é um caminho. Veja bem, não é um destino, é um caminho. Mais do que um lugar que você vai chegar. Monte é um estilo de vida. É um estilo de vida. Mais do que um lugar que você vai falar assim: ah, pastor, eu cheguei no monte. Não, querido. Você está no monte. Você tem que andar no monte. Você tem que viver no monte. Você tem que tomar café no monte. Você tem que almoçar no monte. Deus está dizendo assim: sai de Sodoma e vai para o monte. Sai do pecado. Foge, não olha mais para trás. Não pare. Não pare na planície, não pare na campina. Aquele lugar que parecia bonito. A campina é bonito. Planície. Ló foi para Sodoma olhando o que era mais confortável. Ló vai para Sodoma olhando o que era mais bonito. Você pode ver antes ainda por que ele escolheu isso aí. E Abraão ficou com a montanha, com o monte. E mais interessante ainda que a orientação é clara: não olhe para trás. Não olhe para as campinas. Não pare na planície. Porque planície é ilusão. A planície é ilusória. E é nesse clima que mais uma vez nós somos surpreendidos aí. O filme de ação, agora adrenalina total. Agora adrenalina total mesmo, vamos lá. Adrenalina total. Olha, adrenalina total agora. No meio dessa ação toda aí, eu quero que você visualize algo. Os anjos, a esposa, as duas filhas, que estão correndo. Estão correndo. Chegam ali no limite da cidade e falaram assim: foge, Ló, para você salvar a tua vida. Não olhe para trás. Não pare na campina. Simplesmente siga adiante, Ló.
Aí acontece o que lá no versículo 18? Olha o que acontece no versículo 18. Aí eu nem sei filme do que é. Que Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor. É isso que está escrito aí? Não, meu senhor. Assim não, meu senhor. Desse jeito não. Não, meu senhor, assim não. Que eu nem sei como dizer isso. Falar não e falar Senhor na mesma frase não tem nexo, não tem sentido. Como é que eu falo não e eu falo que obedeço? Porque você está falando não, ele não é o Senhor. Olha a frase, assim não, Senhor, desse jeito não. Levantar sábado cedo, 7 horas da manhã na igreja para orar, reunião de oração. Ah não, Senhor, desse jeito não. Ir à célula, participar de uma célula online, Senhor. Ah não, Senhor, desse jeito não. Ler a Bíblia todos os dias. Ah não, Senhor, desse jeito aí não. Me submeter a um líder de célula. Ah não, Senhor, desse jeito não. Me submeter à liderança de pastores. Ah não, Senhor, desse jeito não. Ofertar, não, Senhor. Devolver meu dízimo. Ah não, Senhor. Convidar alguém para participar com você na célula. Ah não, Senhor. Jejuar. Ah, isso não. Abandonar as séries da Netflix, Senhor, para ir na célula. Ah não. Ah, Senhor, a novelinha não. Ló fala bonito, Ló, né? Ah não, Senhor. Mas olha o versículo 19. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Olha como é que esse cara fala bonito. Eu não posso fugir para as montanhas ou para os montes, senão essa calamidade cairá sobre mim, morrerei. Que ele tenta enrolar o anjo. Ah, não é? Ele está tentando aqui. Ele está dizendo que é mais esperto que o anjo, que estava dizendo para ele ir para o monte, para as montanhas. Mais inteligente que o anjo, diz assim: olha só, é mais inteligente que o anjo, mas o anjo diz: é lá no monte. E ele argumenta: mas no caminho, se eu estou andando lá e vai cair uma pedra dessa de fogo na minha cabeça, e se eu queimar os meus pés, eu acho que aqui é melhor. Eu acho que, olha o achômetro aqui. As pessoas perguntam para mim a minha opinião de alguma coisa, e eu falo assim: a Bíblia está escrito isso. Pastor, o que o senhor acha disso? A Bíblia fala isso. Mas o que o senhor acha? Eu não acho nada. Se não está escrito aqui, eu sigo a direção daqui. Tem muita gente achando muita coisa que não está contra a palavra de Deus. Olha a proposta de Ló no versículo 20. Olha a proposta de Ló no versículo 20. Aqui perto há uma cidade pequena. Estão acompanhando aí? Acompanha aí. Você não achar que o pastor está inventando moda. Há perto uma cidade pequena. Ela está tão próxima que dá para correr para lá. Deixa-me ir para lá mesmo. Mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei salvo. Olha a proposta de Ló. Senhor, no monte não. No monte não. Deixa eu ir para a cidadezinha aí. Tem uma cidadezinha pequena aí. No monte não. É pecador assim, mas a cidadezinha é pequena. A gente peca menos. Aqui a gente vai pecar menos do que em Sodoma. Deixa a gente ficar lá. Deixa eu parar lá. Eu corto metade dos meus pecados. Eu fico só com 50%. Eu fico só com aqueles que eu gosto mais. Metade eu vou deixar embora. É uma cidadezinha pequena, mas sabe, é só aquele pecadinho pequeno. Sodoma era um pecadão, né? Vou ficar com esse pecadinho pequeno. Deixa eu ficar na cidadezinha. Ai, Jesus, deixa eu ficar com esse pecadinho. O anjo até diz: ok. Quanto a isso, eu estou de acordo, eu estou entendendo. Você vai entrar na cidade e eu não vou poder queimar essa cidade. Olha o versículo 21. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade que você fala, mas fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. É isso que está escrito aí? Qual é o nome da cidade? Qual que era o nome da cidade? Vocês estão aí, amém ou não? Qual que era o nome da cidade? Tem gente que está vivendo uma vida de zoação total, é ou não é? Como é que era o nome da cidade? Zoar. Tem muita gente zoando com Deus.
Tem muita gente zoando com Deus. Deus falou, vai. E tem gente zoando com Deus. Falando assim, Senhor, no monte não. Deixa eu zoar um pouquinho. Eu estou precisando dar uma zoadinha. Me deixa aqui, Senhor, eu só vou zoar. Zoar é o meio do caminho de onde você está para onde Deus quer te levar. Uau! Preste atenção nisso. Isso é a palavra de Deus para você nessa noite. Zoar é o meio do caminho de onde você está para onde Deus quer te levar. Metade do caminho. Zoar é essa parada no meio do caminho que Deus não planejou para você. Aliás, Zoar está na lista da destruição aqui. Vou contar uma coisa para você depois, no texto aí. Zoar foi destruída também. E Ló quase morreu lá dentro. É aqui que nós chegamos num grande final, que eu pedi para você imergir comigo nesse texto. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Uau, sabe aquele final de filme, né? Bonito. Vem o pôr do sol, aquela coisa linda. A câmera foca lá, né? Naquele solzão. Imagina só isso aí, que saiu aquele solzão. Mas no versículo 23, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Mas os versículos 24 a 26 continua. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades de toda a planície. Lembra aquela campina bonita que os anjos falaram para Ló assim, ó, não pare ali, não pare ali. Mas é gostoso, pastor, é legal, é tão bom. Mas os anjos estão falando assim, não pare na campina, fuja para os montes. E com todos os habitantes da cidade, a vegetação foi destruída. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna, ou outra versão pode falar estátua de sal. Por que uma estátua de sal? O que será que é isso? O que será que é isso? Pastor, mas Jesus não fala que nós devemos ser sal da terra? Disse ou não disse? Disse. Mas a mulher de Ló se tornou sal? Sim, se tornou sal. Se tornou sal, mas em estátua. Sabe o que é isso? Cristão sal. É sal, mas não faz nada. Acha que só sendo crente está bom. Não participa de nada. Não se envolve com nada. Não vê nada. Não ouve nada. Não compartilha de Jesus com ninguém. Nada. É sal, mas é estátua. É sal, mas é estátua. Olhou para trás. Muito crente olhando para trás. E virou estátua de sal. Tem muitos cristãos hoje, estátuas de sal. É só olhar para trás, querido. É sal, mas é estátua. Oh, meu Deus. É sal, mas não tem movimento nenhum. É sal, mas não tem vida. É um boneco de sal. E versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Uau, deixa esse versículo aí, João. Deixa esse 27 aí, que tem uma coisa tremenda aqui para nós. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Quem levantou de madrugada? Quem? Abraão levantou de madrugada. Abraão é do monte. Preste atenção nisso. Abraão é do monte. É aquele que acorda cedo para falar com Deus. É aquele que madruga para estar com o Senhor. Ele se levantou de madrugada e foi para o lugar onde estava onde? Na presença de quem? Do Senhor. Onde estava Abraão? Na presença de quem? Do Senhor. Essa é a pessoa que está no monte. Levanta cedo, que tem mais cedo da presença de Deus. Versículo 28. E Abraão, né? Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu densa fumaça subindo da terra, como fumaça de fornalha.
quando Deus arrasou as cidades da planície. Lembrou-se Deus de quem? De quem que Deus se lembrou aí? De quem que Deus se lembrou? De Abraão. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio. Da onde Deus tirou Ló? Tem duas coisas aqui. Querido, aqui você precisa... Eu vou ler esse texto de novo. Presta atenção nele. Olhou para Sodoma e Gomorra e toda a planície e viu densa fumaça subindo da terra, como fumaça de fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló de lá. Tirou Ló de onde? Interessante aqui. Deus não se lembrou de Ló. Estão percebendo aí ou não? Deus não se lembrou de Ló. Não. Querido, eu não quero chocar ninguém nessa noite. O meu objetivo é abençoar você. Porque gente que vive fora do monte não será lembrada por Deus. Uau, já falei. Gente que vive fora do monte não será lembrada por Deus. Deus lembrou de gente que estava no monte, de Abraão. Gente que não vive no monte não será lembrada por Deus. Deus lembra de Abraão. E por causa de Abraão, Deus tira Ló. De onde, pastor? O que está escrito aí? De onde Deus tira Ló? Do meio do quê? De uma catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. E aquela cidadezinha que ele entrou chamada Zoar virou o quê? O que virou aí, meus amados? Fogo e enxofre. Só não caiu em cima de Ló porque Deus teve misericórdia. Deus disse: sai daí e tira Ló do meio das ruínas. E quando você pensa que acabou, ainda tem um final disso tudo. Dá tempo, vou falar o final. Tem um final disso tudo. Versículo 30. Posso continuar? Amém, não? Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, nos montes, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas. Querido, e aqui eu tenho algo para dizer para você. Não era o que era para ele ter feito desde o início? Era ou não era? Não era desde o início, fuja para o monte. Não era isso? Agora ele vai morar no monte. Aí eu vou chocar você. E vai viver na maldição. Como, pastor? Sim. Era para ele ter feito no início. Agora ele vai morar no monte e vai viver uma maldição. Por quê, pastor? Ah, querido. Porque Deus dá um tempo para você ir para o monte. Será que tem gente me entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Amém? Deus dá um tempo para você ir para o monte. Se você se atrasar demais, o monte que era para ser uma bênção vai ser uma maldição para você. Agora ele vai morar no monte. E o monte, e é no monte que vai ter uma tragédia sobre eles. Olha o que acontece o que diz a Bíblia. Que ele ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e seus duas filhas ficaram morando numa caverna. Até que enfim Ló entendeu que Zoar ia dar problema. Querida, a gente não pode cutucar ninguém por causa do distanciamento, mas você pode até olhar para a pessoa do lado aí, ó, né? E olhar, não precisa falar para ele, mas se zoar com Deus vai ter problema. Tem muita gente zoando com Deus. E ele entendeu isso. E achou uma caverna no monte, com suas duas filhas. Agora olha o que aconteceu no versículo 31 a 38. Acompanhe o texto para você, que eu não estou inventando nada. Do 31 ao 38. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: o nosso pai já está velhinho. E não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai. E então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai. E a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite. E você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai.
Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, deu o nome de Ben-amim. E esse é o pai dos amonitas até hoje. Diga comigo assim: misericórdia. As filhas engravidaram do próprio pai, gerando a descendência mais amaldiçoada da terra. Porque depois desse texto aqui você vai ler a Bíblia e vai ver Deus mandando, querido, Deus mandando exterminar a descendência de Moabe e de Amon. Deus manda exterminar esta geração. O Senhor está querendo dizer, pastor, que o tema dessa ministração não é piada, que o tema dessa ministração não é zoação. O tema dessa ministração pode ser a última chance da sua vida. Pode ser a última oportunidade de Deus dizendo para você assim: meu filho, minha filha, eu não estou brincando, eu estou dizendo para você, ainda há tempo. Fuja para os montes. Foge para o monte. Porque senão você vai ser queimado com os outros. Tem alguém aí ainda? Amém? Alguém está me entendendo o que eu estou ministrando nessa noite, querido? Não diga que você não foi avisado. Não diga que Deus não falou. Não diga que Deus não disse. Não tem meio do caminho. Não tem Joá. Foge para o monte. Ou você foge para o monte e vai ser queimado em Sodoma. Ou vai ser queimado em Joá. Foge para o monte. Senão você pode virar uma estátua de sal. O que é monte, pastor? O que é o monte? A nossa relação com Ele. É a nossa relação com Ele. Deus está dizendo assim: foge para o monte que eu estou te esperando. Foge para o monte que você vai ter coisa poderosa lá. Foge para o monte que o enxofre não te pega. Só tem um fogo no monte, querido. É o fogo do Deus Altíssimo, que não consome. Moisés ficou impressionado porque o fogo ardia na sarça e ela não queimava. Era um fogo bom. Era um fogo bom. Era um fogo de Deus, não era um fogo de Sodoma. Quem reconhece que não está vivendo no monte? Feche teus olhos aí. Quem reconhece que não está vivendo no monte? Seja sincero. Reconheça. Reconheça. Quem reconhece que não está vivendo no monte? Pastor, eu ainda não estou. Eu parei em Zoar, parei na metade do caminho. Eu parei na metade do caminho, mas não cheguei no monte. Não cheguei no monte. Os olhos fechados. Você não está vivendo no monte? Levanta a sua mão aí para mim saber. Você que tem coragem disso, levanta a tua mão aí, querido. Eu vou fazer diferente. Dá um pulo da tua cadeira e fique de pé. Porque hoje é um fogo bom. Um fogo do Espírito aqui nessa noite. Querido, eu quero que você entenda claramente isso que eu vou te dizer. Quero que você entenda isso, preste atenção. Você não veio em mais um culto. Você veio para ter um encontro com Deus. E Ele te diz: filho, eu não quero que você seja destruído, como muitos serão. Hoje você vai ter que escolher. Você quer viver no monte? Em Sodoma? Ou em Zoar? Você que escolhe. Feche os teus olhos. Sua vida e sobre ela permaneça em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu vou